e assim tu estarás me ajudando a levar a mensagem da palavra de Deus. Quero lhes trazer uma palavra hoje. Eu serei conciso e preciso também com um texto que irei compartilhar com vocês. No livro de Provérbios, capítulo de número 19, o versículo 21, diz assim a palavra de Deus: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quando a Bíblia fala de coração, ou propósito do coração do homem, a Bíblia fala do propósito da carne, né? Do propósito humano, do eu, do ego. E a Bíblia diz que enganoso e perverso é o coração. Quem o conhecerá? Então todo o propósito do coração do homem, do coração do ser humano, que ele fizer, tem que ser em consonância com a palavra de Deus. Se você quer comprar um carro, você está orando a Deus, você fez um propósito com Deus. Meu Deus, eu vou comprar um carro. Você tem que apresentar aquele propósito a Deus, para que você venha ser bem sucedido. Se você tem um projeto, um propósito de comprar uma casa, um apartamento, você apresenta esse propósito a Deus. Senhor, estou te apresentando, é da tua vontade. Se você tem um propósito de alavancar na sua empresa, de crescer a sua empresa, de fazê-la grande, de alavancar, tu tens que apresentar esse propósito a Deus, para que venha estar em consonância com a palavra do Senhor. Então muitas pessoas hoje, elas estão criando seus propósitos, fazendo os seus propósitos, e esses propósitos não têm tido sucesso, elas não têm tido sucesso, não têm alavancado esses propósitos. Por quê? Porque é o propósito do coração, o propósito da carne, do ego, do eu. Então a Bíblia diz que há muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho, aquilo que Deus determinou. Então, quando você recebe a determinação de Deus, a orientação de Deus, né? E você faz um propósito, você apresenta esse propósito a Deus, a sua vida, ela vai ter sucesso, você vai ter sucesso. Mas desde quando esse propósito, ou o propósito que tu fez, não está em consonância, você não apresentou a Deus, esse propósito ele não vai ter sucesso, ele não vai ter êxito. Você não vai vencer, você não vai ter sucesso naquilo, porque foi um projeto da carne, do ego, do eu faço, eu quero, é desse jeito. E as coisas não podem acontecer assim. Nós temos que pedir a orientação a Deus em tudo, porque muitos propósitos estão no coração do homem, mas é o conselho do Senhor que permanecerá. Então, todo propósito que você for pedir ou fazer, que Deus colocar no seu coração, apresente ele a Deus, para que assim Deus ele venha confirmado, para que assim Deus venha te honrar, para que você venha ter sucesso em toda a sua vida. Quando nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 46, o versículo 9 e o versículo 10, olha o que diz a palavra: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus falando, que anuncia o fim desde o princípio, né? Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Às vezes o homem, ele quer fazer algo, e diz, eu vou fazer, eu vou
com a minha força, com minha sabedoria, com a minha inteligência, eu vou conseguir. Mas a Bíblia está dizendo assim: eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, né? As coisas que ainda não sucederam, aquilo que ainda não sucedeu, aquilo que ainda não existiu, Deus ele vai lá e dá o fim. Ele dá o fim. Te digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, é a vontade, é os desígnios de Deus que permanecem na vida do ser humano, em todos os projetos. Hoje nós estamos vivendo uma época terrível, uma época de pandemia, uma época em que muitos projetos do coração dos homens aí foram frustrados, né? Pessoas que tinham projetos para ganhar gama de dinheiro, cantores que queriam ganhar soma de dinheiro, fazendo shows, né? Televisões, rádios, esses projetos foram todos frustrados. Por quê? Porque foi um projeto da carne, projeto do homem. Então, o que permanece é o conselho do Senhor, aquilo que Deus determinou. Então, o que foi que Deus determinou para a sua vida, querido? O que é que Deus tem determinado para a sua vida? O que é que Ele determinou para a sua vida? Deus determinou para você? Você apresentou o projeto daquele carro? Você apresentou o projeto, o propósito daquele apartamento? Do crescimento da sua empresa? Se esse propósito ele estiver em consonância com a palavra de Deus, com os desígnios de Deus, esses propósitos eles vão se cumprir. Não precisa você ficar preocupado, não precisa você ficar triste, não precisa você ficar desesperado, porque Deus ele cumprirá a sua palavra, né? Você tem que ter a fé de que Deus ele vai cumprir aquilo que Ele falou para você. Você não pode esmorecer na fé. E o que é fé? Você vai dizer: o que é fé, pastor? O que é fé? A fé é eu acreditar no que Deus diz para mim. A fé diz: eu acredito no que Deus diz, eu acredito no que a palavra de Deus diz. Então, se você é uma pessoa de fé, né? O seu pedido não foi um pedido carnal, não foi um pedido humano, não foi um pedido do seu coração, mas está nos desígnios de Deus, meu querido, vai se cumprir tudo isso. Deus ele vai honrar a sua palavra na sua vida. Então eu quero profetizar aqui para você, no dia de hoje, para que você não fique triste, para que você não fique desanimado, para que você não entre em desespero, né? Porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus diz aqui: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, não há outro semelhante, não existe Deus igual a esse Deus que nós servimos, o Deus criador dos céus, da terra, do mar. Não existe outro que anuncia o fim desde o princípio. Ele anuncia o fim desde o princípio, né? E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus, ela vai permanecer, meu irmão. A vontade de Deus vai permanecer, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente do que está acontecendo, independente de qualquer coisa, é a vontade de Deus que permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, né? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, firma-se nessa palavra no dia de hoje, toma posse dessa palavra. O conselho do Senhor permanecerá. Não importa se o médico disse não, se o fazedor de vela disse não, né? Se o esparadrapo disse não, não importa. O
conselho de Deus, ele permanecerá sobre a sua vida. Deus tem uma bênção para você. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus, ele fará cumprir, porque ele é Deus. Ele não mudou. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor permanecerá. Ele é Deus por baixo da Bíblia, por cima da Bíblia.